Parábola dos lavradores maus. E começou a falar-lhes por parábolas. Isso é Marcos 12, do 1 em diante. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, mas eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o também a esse por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e herança será nossa. E, pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscaram prendê-lo, mas temiam a multidão, que entendiam que contra eles diziam essa parábola, e deixando-o, foram-se. A vinha é a obra de Deus, é Israel. É o que o Senhor da vinha queria? Os filhos salvos. Que esses filhos ouvissem a palavra sincera, cumprissem e fossem salvos. Mas aqueles que ocuparam o lugar do dono da vinha, do senhor da vinha, fizeram de tudo com as sinagogas, com aquilo que Deus deixou. Mas para bem próprio, eles queriam receber os bens terrenos dessa vinha, que eram os sacrifícios, que eram os cabritos, as ovelhas, as terras, os dízimos, as ofertas. Então eles preferiram ficar com a parte terrena. E esses que eram empregados do Senhor, que foram os profetas, foram os homens de Deus, os pregadores, que vieram avisar. E o que eles fizeram? Feriram uns, mataram outros. Isso é na história de Israel. E aqui os fariseus, os escribas, os principais das sinagogas, no tempo de Jesus, eles sabem que Jesus está falando dele. E por fim ele enviou quem? Ele enviou o Filho. Qual que é o Filho amado? O próprio Jesus. E qual que era o plano deles para Jesus? Matá-lo. Para quê? Jesus mostra a intenção, para ficar com a vinha. Aí vai ter até uma passagem que Jesus diz assim, que eles não entram e não deixam entrar. Não entram onde? No céu. E não deixam as outras pessoas entrarem. Porque eles não ensinam a fé, a misericórdia, não ensinam a palavra de Deus no contexto do texto.
mas trazendo vários subterfúgios para poder operar a corrupção, no caso aqui religiosa, espiritual, para que eles pudessem viver da vinha. E no final é o que eles vão fazer mesmo. Eles percebem que Jesus falou com eles e termina como? Buscavam prendê-los. Temia a multidão, que entendia que contra eles dizia essa parábola, e deixando foram-se para o momento mais oportuno, para no final a gente sabe crucificar Jesus. E quem que é o outro? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Quem são os outros? Somos nós, a igreja. Ele tirou a vinha de Israel, a obra de Deus de Israel, e passou para a igreja, para os gentios. No livro de Atos vai iniciar esse trabalho e eles vão em toda a terra, e hoje nós somos esses outros. Os lavradores e os trabalhadores dessas vinhas, ou da vinha que foi transferida, que é a igreja hoje, são os pregadores, missionários. No caso ali também eram os pregadores, né? O termo missionário não existia, mas eram missionários de missão. Eram os profetas, eram aqueles professores, eram os escribas, né? Eram aqueles sacerdotes. Esses eram os trabalhadores da vinha. Todos aqueles que trabalhavam no templo e com a divulgação da palavra de Deus ali. E hoje são os pastores. São aqueles que fazem o evangelho, não só os pastores, né? Aqueles que fazem o evangelho. Foi dado a outros, a nós. Gentios são gente de todos os lugares. Foi dado ao mundo. Então hoje a vinha está na mão da igreja. Na mão da igreja para o mundo inteiro pode trabalhar nessa vinha, quem quiser. Então esses lavradores foram destruídos. A gente vê ali no ano 70, foi destruído todos os templos ali, o templo principal, e a perseguição, a diáspora dos judeus ali. Então, quer dizer, destruiu a vinha e passou para a mão de um outro povo, a mão de outros, né, que são outros povos, são gentios, gente de todos os lugares. E nós agora estamos com a vinha, com a obra do Senhor. Existe isso também hoje, né, com os falsos pregadores, falsos profetas. São falsos profetas aqueles que profetizam coisas falsas, mentirosas. São enganadores, né, e lobos em pele de cordeiros, aqueles que trazem mensagens com a intenção de apenas auferir o lucro. Viver do Evangelho, aquele que vive do Evangelho, mas não para o Evangelho. Viver do Evangelho é uma coisa honrosa, desde que você esteja fazendo com a intenção de prosperar a obra de Deus. Agora, na hora que a intenção é oferir lucro, ficar rico, ficar com esses dízimos, com essas ofertas, aí você passa a ser um enganador. Você passa a ser lobo na pele de cordeiro. E falsos profetas são aqueles que profetizam, falam que estão falando de Deus, estão falando de si mesmo, ou então estão falando por espíritos de engano, espíritos imundos, espíritos mentirosos, né? Espíritos de demônios. O Evangelho, é importante dizer, ele é caro. Então é necessário haver ofertas para que a obra cresça e acelere a pregação. Porque toda geração precisa ouvir o Evangelho. Se pudermos falar com todos, melhor ainda. Então, nessa necessidade de falar com todos, existe uma urgência, e a urgência causa despesa, porque teria que enviar muitas pessoas para muitos lugares, para que alcançasse muitos e eles pudessem ouvir a palavra de Deus, alcançar o máximo possível, se possível a todos.
Então, por isso, o Evangelho sempre será caro. E aí nós temos que entender que há uma necessidade, sim, de assistência financeira no Evangelho, de ofertas e até ofertas altas. Mas não podemos confundir que essas ofertas altas e cobranças com a intenção enganosa, ela é pecado. E com a intenção verdadeira, tem que tomar cuidado para não escandalizar, mas também o crente tem que saber que o Evangelho é caro.